Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor, na matéria de contabilidade. Hoje iremos falar sobre classificação de custos. Então, qual é o objetivo de classificar esses custos? Determinar o lucro, o controle dessas operações e uma boa tomada de decisão. Então, quais soluções, quais problemas a gente, fazendo a classificação de custos, a gente resolve? Resolve sobre o preço de venda, a contribuição de cada produto ou a linha de produtos, né? O preço mínimo determinado para o produto, o nível mínimo de atividade e outros problemas específicos. Então, vamos conhecer algumas terminologias utilizadas em custos. A gente tem o gasto, que seria o compromisso financeiro assumido pela empresa na aquisição de bens ou serviços. O desembolso é quando eu faço pagamento de uma aquisição de um bem ou de um serviço. O custo são os gastos efetuados para nascer o produto, que a gente fala que vai para o produto, então os custos estão ligados ao produto que eu fabrico. E as despesas são os bens ou serviços consumidos, direto ou indiretamente, para obtenção de receita, e ele vai para o resultado. Temos também o investimento, são todos os bens e direitos registrados no meu ativo. Então ele tem a baixa na sua função de venda, tem a amortização, o consumo, o desaparecimento. E a perda é quando eu tenho um consumo de bens ou serviços de forma anormal ou involuntária. E aí a gente tem exemplo aí uma enchente. Quando ocorre uma enchente na empresa, não é porque ela quis, não é algo esperado. Então, é quando eu tenho uma perda, quando tem um incêndio, quando pega fogo, eu tive uma perda na empresa. Então, vamos considerar aqui um exemplo, né? Eu compro uma matéria-prima. Quando eu faço a compra de matéria-prima, ela é um gasto. Ao mandar ela para o meu estoque, ela se torna um investimento. Bom? Depois, quando eu pego essa matéria-prima para ir para a produção, ela se torna um custo. E aí, quando eu concluo a produção desse produto, eu mando ele para venda, ele volta a ser um investimento no meu estoque, mas ele é considerado como um produto acabado. Depois, quando eu vendo esse produto, ele se torna um gasto, e aí tem gastos que vão ser considerados despesas na venda desse produto. Então, a classificação do custo, ele é classificado em duas formas. Quanto aos produtos fabricados, que seria o custo direto ou indireto, e quanto ao comportamento, que seria aí custos fixos ou variáveis. Custos diretos. O que seriam os custos diretos? Aqui a gente fala, o nome já diz, que está ligado diretamente ao produto. Então, a gente tem aqui como exemplo a matéria-prima. Sem a matéria-prima, eu não consigo fazer, como eu dei aqui o exemplo, o pão. Então, eu preciso da farinha, do ovo, do leite para poder fabricar o pão. Então, tudo isso são custos diretos. Sem a mão de obra direta, quem seria? O padeiro. Sem o padeiro, eu não tenho pão. Sem o forno, eu também não consigo fazer o pão. Então, tudo isso está ligado diretamente ao produto. Então, aqui, o que eu comentei aqui, a matéria-prima. Geralmente a empresa sabe qual é a quantidade exata de matéria-prima, né? A mão de obra seria os custos que eu preciso, são a mão de obra que eu necessito que esteja lá presente para que ocorra a produção. E a depreciação de equipamentos é quando eu utilizo um único tipo de equipamento. Porque se eu tiver vários equipamentos, eu não consigo mensurar exatamente o que é daquele produto. Quando eu tenho um único forno, por exemplo, eu consigo saber que aquela depreciação é para aquele pão. Bom? Custos indiretos, o nome já diz, indiretamente ligado ao produto. Então, eu sei que aqueles custos no produto, só que ele não está ligado diretamente. Eu consigo usá-lo. Então, um exemplo aí é a depreciação. Quando eu tiver mais de um equipamento, então eu não consigo adivinhar de qual que é a depreciação. Salários de chefes e supervisores. Então, eu tenho chefe supervisor, só que não preciso dele para fazer o pão. Eu preciso dele para supervisionar, para cuidar, para ficar de olho nos funcionários que não gostam de trabalhar.
mas sem ele eu consigo fazer o pão. Então, ele está indiretamente ligado ao produto. E a energia elétrica, então eu preciso da energia elétrica para as máquinas funcionarem, mas eu não consigo exatamente falar quanto de energia elétrica eu gastei para fazer cada pão, a não ser em casos em que a própria máquina possui um registro de quanto que gasta de energia, mas isso é mais difícil de se encontrar. Custos fixos. O que seriam os custos fixos? São aqueles custos que não importa quanto eu fabrico, ele vai se manter igual. Então, eu posso fabricar 1.000, como eu posso fabricar 2.000 pães, aqueles custos vão ser fixos, não vão se alterar pela quantidade que eu produzo. Então, eu tenho um exemplo aí, são os honorários e salário dos funcionários da fábrica e o aluguel. O aluguel, se eu fabricar 1.000 ou 2.000, o aluguel vai ser o mesmo, está em contrato, aquilo é fixo. Custos variáveis são aqueles que variam conforme a quantidade que eu produzo. Então, se eu produzir 1.000, esse custo vai ser X. Se eu produzir 2.000, esse custo já vai ser diferente, vai ser maior. Então, um exemplo aqui seria a matéria-prima, os materiais diretos para eu produzir o produto, a mão de obra direta e a energia que conforme se eu produzir muito, se minha máquina ficar ligada o dia todo, eu vou gastar mais luz do que se ela ficar só meio período. CIF. O que seria o CIF? São custos indiretos de fabricação. Tá? A gente considera abreviar tudo que a gente pode. Então, o CIF, custos indiretos de fabricação. Então, os custos indiretos, eu não tenho como saber exatamente quanto que é de cada produto. Lembra que eu comentei que os custos indiretos eu não consigo saber exatamente quanto que eu gastei em cada produto. Então, a gente usa o que a gente fala rateio. Então, o que seria o rateio? Ele é o quê? Eu vou distribuir esses custos indiretos e tentar identificar ele diretamente ao produto. Então, eu vou tentar estimar o mais próximo possível quanto desses custos indiretos está ligado ao custo direto. Critérios de rateio. Seria o que? A base que eu vou utilizar para distribuir esses custos. Então, qual vai ser a base que eu vou usar para fazer a distribuição dos custos indiretos? Aí eu trouxe um exemplo aqui de bases utilizadas. Quais são as bases que eu utilizo para achar o custo indireto? Então, eu tenho a hora da mão de obra, eu posso usar como base de rateio, a hora do uso direto das máquinas, quanto tempo minhas máquinas estão sendo utilizadas, o valor da mão de obra ou da matéria-prima consumida, horas diretas de serviços prestados, de energia, número de funcionários e vários outros. Quem determina isso é a empresa, normalmente um engenheiro. Bom? Então, o que seria o CTP? Custo total de produção. Então, como que eu acho o custo total de produção? Eu pego o consumo de matéria-prima mais a mão de obra, mais os custos indiretos. Então, isso vai me dar o custo total da minha produção. Como que eu acho o consumo de matéria-prima? Eu vou pegar estoque inicial, mais compras, mais fretes, menos estoque final. Essa formulinha aqui é bem conhecida, que é a mesma coisa que o CMV, que a gente vê lá em contabilidade, que seria o quê? O custo da mercadoria vendida. Aqui a gente só usou outra nomenclatura, mas é o mesmo significado, a mesma ideia. Então, eu trouxe aqui um trabalhinho, um exercício para a gente fazer juntos, para ver se a gente aprendeu a classificar utilizando os conceitos. Compra de matéria-prima. Quando eu compro a matéria-prima, ela é um investimento. Tá? O consumo de energia elétrica. Se eu estou falando que é da fábrica, então está ligado ao meu produto. Se está ligado ao meu produto, ela é um custo. Quando ela não está ligada ao meu produto, ela é uma despesa. Que é o exemplo aqui do consumo de energia elétrica do escritório. O escritório não está ligado ao produto. Eu preciso dele para vendas, para administração, mas não ligado ao meu produto. Então, é uma despesa. Mão de obra direta. Já estou falando que é a mão direta que eu preciso para fabricar o meu produto. Então, ele é um custo. Telefone, a conta do mês. Eu não preciso de telefone para fabricar um pão ou qualquer outro produto. Então, o telefone é uma despesa. Consumo de água. Então, eu estou falando que é da fábrica. Se é da fábrica, é um custo. Salário, pessoal do faturamento. O pessoal do faturamento não está ligado à produção. Então, é uma despesa.
Aquisição de máquinas, então eu estou comprando um bem, então é um investimento. Depreciação das máquinas de produção, então, ó, produto, custo. Retirada de materiais do almoxarifado, matéria-prima e produtos de produção. Então, aí já está falando, produção é custo. Retirada de materiais do almoxarifado, material para escritório. Então, não está ligado à produção, é uma despesa. Consumo de materiais diversos na administração. Já estou dizendo que não é produção, então é uma despesa. Honorários da administração, também, ó, despesa. Honorários do diretor industrial, está ligado à produção, então é custo. Depreciação de prédios do prédio da empresa, é a fábrica, então é custo. Depreciação do prédio da empresa do escritório, ele é uma despesa. E a deteriorização do estoque, por causa de uma enchente, então é uma perda, é um ato involuntário. E aqui outro exercício para a gente ver. Quanto aos produtos fabricados, então a gente vai classificar se é direto ou indireto. Quanto ao volume de produção, se ele é fixo ou variável. Então, consumo de energia, ele é indireto. Então, se eu não tiver o reloginho marcando para mim quanto que eu estou gastando de energia, eu não posso classificar ele como direto. Então, ele é indireto e a gente considera fixo. Aqui há uma controvérsia. Muitos estudiosos dizem que ele é variável, outros dizem que ele é fixo, tá? Mas vamos considerar o que a maioria acha, que ele é fixo. Mão de obra direta. O nome já diz, é direta, está ligado ao produto. A minha mão de obra ela é considerada variável. Se o meu funcionário trabalhar além do horário dele, eu vou ter que pagar mais para ele. Então, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar. Consumo de água. O consumo de água ele é indireto. Eu não consigo mensurar quanto que eu gasto de água na minha produção. E ele é fixo. Depreciação das máquinas de produção. Ele também vai ser indireto ao produto. E também é fixo. Tem uma porcentagem fixa, né, que eu coloco em depreciação. Honorário do diretor industrial, ele também é indireto, ele não está ligado ao produto e ele é fixo, o honorário do diretor é sempre o mesmo. Depreciação do prédio da empresa, é a mesma coisa das máquinas, eu tenho uma taxa fixa para isso, então ele é indireto, que eu não consigo ligar ao produto e ao mesmo tempo ele é fixo. E consumo de matéria-prima, ele é direto, porque matéria-prima está ligado diretamente ao meu produto, e ele é variável. Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou precisar. Muito obrigada, estamos terminando mais uma videoaula do Instituto Monitor, na matéria de contabilidade sobre classificação de custos.